E ainda sobre a polêmica envolvendo o Carrefour, a gente fala agora com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar de Agricultura. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, Tiago. Boa oportunidade de participarmos desse debate. Saudar ao Caio e à Dora aí também e dizer que eu já estou em Brasília. Hoje nós temos ainda uma conversa da diretoria da FPA, eu sou vice-presidente da FPA, vou estar com a nossa ex-ministra Tereza Cristina, com o Pedro Lupion, e nós convidamos, estará conosco amanhã no almoço da FPA, que é um encontro tradicional, a diretoria se reúne no almoço, nós tiramos as diretrizes, vai estar o nosso presidente Arthur Lira, e nós acordamos a um projeto que foi apresentado no Senado pelo senador Zequinha Marinho, que foi apresentado na Câmara pelo deputado Tião Medeiros, e nós queremos pedir amanhã ao presidente Lira que permita que seja discutida e votada a urgência ao projeto do deputado Tião Medeiros. O que estabelece, Tiago? Estabelece um princípio que a legislação de vários países tem, que é o princípio da reciprocidade. Nós ficamos muito surpreendidos com essa declaração do Carrefour, não corresponde a todo o esforço de sanidade, todo o histórico que tem a nossa pecuária brasileira, a todo o esforço para avançar nas práticas de bem-estar animal, a todo o esforço para a utilização crescente de bioinsumos de uma forma muito significativa, que reduz significativamente a pegada de carbono em toda a atividade produtiva da nossa pecuária, e nós queremos saber se isso é uma posição de uma empresa ou se é uma posição do governo, tá certo? E nesse contexto que a Dora se referiu, em que nós vamos ter uma rodada de conversação do Mercosul. E ter essa legislação da chamada reciprocidade é ter um instrumento legal para que o Brasil possa responder quando houver discriminação ou atitude unilateral com relação a produtos brasileiros. Vou chamar então os nossos comentaristas, deputado, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. A Dora vai fazer a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. O que o senhor espera? Que o Mercosul não se manifestou. A presidência do Mercosul, no momento, está com o Uruguai. Vocês aguardam uma manifestação? Há tratativas para que haja alguma manifestação, do mesmo modo que houve aqui dentro do Brasil, alguma manifestação do Mercosul a respeito desse assunto? Olha, nós aguardamos, não temos ainda uma informação da nossa diplomacia sobre isso, mas há cerca de 2 meses atrás, Dora, nós fizemos um encontro parlamentar dos países do Mercosul, das frentes parlamentares ligadas ao agro. E nós estabelecemos uma sintonia de ação entre, o que eu posso mencionar, que é sobre a questão do parlamento, do legislativo, e nós temos uma sintonia, o conjunto dos países reunidos, e nós não só tínhamos aqui o Mercosul, mas tinha uma representação também do Chile importante. Nós todos somos defensores desse acordo. No caso, os países do Mercosul, os parlamentos do Mercosul defendem o acordo. Nós sabemos que nós estamos abrindo o nosso mercado. É um acordo. Você é uma pessoa, uma grande analista, o Cristiano também, sabem disso, que é um acordo de compensação. Nós estamos abrindo para alguns mercados, para nós, produtos brasileiros, e estamos nos abrindo para receber, particularmente no setor industrial, uma série de produtos dos países da Europa. Nós tivemos reação do nosso setor industrial, nós tivemos que calibrar isso entre o setor produtivo. Então, é um acordo. Não se pode deixar que um acordo dessa magnitude seja maculado por uma ação concreta de um segmento que é claramente protecionista. Nas manifestações que ocorreram lá na Champs-Élysées, recentemente, dos agricultores, e o governo Macron cedeu em coisas que são fundamentais, tá certo? Aqui no Brasil, nós temos, pelo Código Florestal, uma preservação da área individual, não estou falando de parques estaduais, não estou falando de áreas de proteção, naquilo que é uma propriedade particular, é 20%
no sul-sudeste, é 50% no centro-oeste, é 80% no bioma amazônico. E lá os franceses estavam lutando para o percentual de 4, que é o que tem de preservação nas propriedades francesas, fosse diminuído para 4, para 3, desculpe, de 4 fosse diminuído para 3. Então, é uma atitude de um setor claramente ineficaz que sobrevive graças a políticas governamentais. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, diante das dificuldades em se efetivar esse acordo envolvendo o Mercosul e a União Europeia, não seria estrategicamente mais interessante para o Brasil pensar em outros acordos que possam, de alguma forma, substituir, vamos dizer assim, esse grande acordo? Talvez acordos que pensem no Brasil não negociando enquanto um bloco, mas negociando individualmente, ou acordos com outras regiões do globo. Valeria a pena, talvez, virar a página em relação à União Europeia? Olha, eu acho que nós não devemos descartar, Cristiano. Não devemos descartar. Mas o movimento que você defende, eu defendo, e é a posição da FPA, é multiplicar e ampliar todos os nossos acordos bilaterais do Brasil com outras nações e multilaterais do Mercosul com outros blocos econômicos, tá certo? O Brasil, recentemente, durante a reunião do G20, assinou uma série de acordos com a China. Eu vou dar um indicador genérico, porque o setor é muito por segmento. Então, você discute o café, essa percentual varia. Você discute a soja, tem um outro percentual. Mas, grosso modo, para termos um parâmetro, hoje a China é responsável por cerca de 33% a 34% das nossas exportações de commodities agrícolas. E toda a Europa não responde por 17%. Já foi o inverso isso, tá certo? Nós temos um grande polo exportador, por isso que quando houve no governo anterior querelas com relação a país árabe, Israel, nós sempre defendemos que relações comerciais têm que ser amplas com todo mundo, porque particularmente o mundo europeu, no capítulo proteína, eu estou falando de suíno, eu estou falando de frangos, tá certo? É um grande consumidor. Os Estados Unidos continua sendo um grande destino nosso, mas diminuiu. Você tem toda a razão. Acordo com a frente do Pacífico, acordo com o Sudeste Asiático, ampliar as relações comerciais com outros segmentos da Ásia, tá certo? E manter relação multilaterais amplas, gerais. Vamos continuar empenhados em ter boas relações com a União Europeia, deputado, mas não seremos dependentes disso. Isso é o que é mais importante ser preservado. Deputado, pela sua experiência no setor, né, porque pontualmente, não sei se o senhor acredita, pode haver algum tipo de desabastecimento aqui no Brasil em relação ao não fornecimento pelas carnes, e também o empresário que faz a exportação pode sofrer alguma interferência nesse momento até que essa questão seja resolvida? Risco de desabastecimento zero. Não há nenhuma possibilidade que isto ocorra. Risco de termos, por essa tensão na relação, termos algum tipo de produtos da União Europeia que nos façam e que comprometam algum setor econômico do Brasil, agora não estou falando só do agro, tá certo? Não tem. Alguns poderiam dizer, puxa, mas o setor de fertilizantes, nós somos importadores de fertilizantes. Quando houve o conflito Rússia e Ucrânia, persiste ainda, mas quando houve aquele primeiro momento, nós tivemos um problema de fornecimento da Ucrânia, tá certo? E da própria Rússia. Buscamos mercados alternativos. Continuamos comprando, até porque se fez um acordo de passagem de produtos de exportação. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra, mas estão liberados os portos para exportação, porque a economia desse país depende disso. Nós estamos importando, no caso, fertilizantes de lá, mas buscamos locais alternativos. Cresceu a nossa importação do Canadá, que nos supriu de fósforo. Fomos buscar reforçar aquilo que vinha do Marrocos. Então, desabastecimento risco zero, possibilidade de termos algum constrangimento em setores da economia também, uma coisa irrelevante, tá certo? E você perguntou uma outra coisa, e ter algum tipo de retaliação,
acho que não é isso. Eles precisam do nosso produto. Por que que eu estive há um mês atrás numa reunião da Comissão Europeia da Agricultura? Fui lá discutir aquela lei que a própria União Europeia, o Parlamento Europeu, postergou de um ano de entrada em vigor, que era aquela análise de produtos oriundos de regiões desmatadas, depois de um certo período. Por que que nós tivemos esse procedimento postergado? Nós queríamos. Não porque nós queremos produzir em área desmatada, não, tá certo? Nós queríamos porque é muito difícil você identificar. Quando você faz um grande navio de exportação de soja, vem soja de diversas regiões do país, que se juntam lá em Paranaguá, ou lá em Itaqui, no norte, dependendo por onde se vai, ou em Santos, tá certo? Então você não pode fazer uma discriminação. Tinha um problema de logística e de operação no que diz respeito a isso. Mas quem que buscou se mobilizar? Foram os próprios países europeus. Quem puxou a primeiro movimento foi a Áustria, porque a Áustria depende, no caso lá do biodiesel, eu fui visitar uma planta na Bélgica de biodiesel da Cargill, aliás é na Holanda, desculpe, na Holanda, ali na fronteira, que opera, tá certo? É a maior fábrica de biodiesel, é um esforço grande na transição energética, descarbonização e opera muito abaixo da soja do Brasil. Se tivesse isso, nós não tivéssemos ali a condição de oferecer a soja, uma empresa desse porte ia ficar comprometida e o programa de transição energética, de descarbonização, sofreria um grande baque, porque é a utilização do biodiesel. Perfeito. Deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar de Agricultura da Câmara, muito obrigado mais uma vez, volte sempre, um grande abraço, boa semana. Boa noite, muito obrigado a todos pela oportunidade, um abraço. Obrigado.